se houver indicação, se houver motivo grave, de fato, para espaçar, o bilis é uma forma de fazer esse espaçamento completamente dentro da moral cristã. Não é uma coisa... Tem um pessoal mais escrupuloso que diz assim, ó, tudo bem, não é que o bilis seja proibido, mas o melhor mesmo seria estar sempre aberto à vida. Não. O melhor mesmo é a paternidade responsável. É quando for para ter. Quando for para não ter, não ter. E saber que se foi Deus que criou o organismo da mulher com esses ritmos, né, os ritmos próprios do organismo da mulher, é porque ele tinha um objetivo com isso. E o objetivo com isso é fazer o homem responsável, né? A liberdade humana inclui a responsabilidade. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Com uma imensa alegria, a gente recebe você aqui mais uma vez. Eu aqui e o Pedro, né? Eu seu amigo. O Pedro seu inimigo. Brincadeira, gente. Ficou num passado longínquo essa piada. Mas, gente, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai gravar aqui com um grande amigo nosso. Ele já tá para pedir música aqui no Atos, né? Já cadeira cativa. Ele esteve no especial de Natal, esteve comandando a imersão que nós organizamos sobre a família. Enfim, ele é Rubens Rebouças. Rubinho. Oh, desculpa, Rubinho. Não, cara. Primeiramente a gente foi um pouco formal. Doutor. Vulgo Rubinho, né? Doutor Rubens Rebouças. Na verdade, assim, né? Rubinho, vulgo Doutor Rubens Rebouças. Ao contrário. Troca, né? Cara, obrigado mais uma vez, né? Estar aqui. Se você quer o Rubinho aqui todo mês, deixe nos comentários o que, Pedro? Quero. Cara, pessoal, é um prazer estar aqui novamente, né? Pra mim é sempre uma honra, né, conversar aqui com vocês. A conversa aqui é sempre fluida, né? Eu gosto muito. Show de bola. Pedro, é tanto assunto, cara, que eu não sei nem por onde começar. O bicho domina de tudo, cara. De atracamento de navio, acasalamento de muriçoca, como homem sabe falar. Ei, Rubinho, cara, mas vamos pegar aqui algumas questões que tu tem desenvolvido aí no teu Instagram, que tu abre umas caixinhas de perguntas bem polêmicas, né? Uhum. E a galera gosta, dá maior valor, né? O pessoal viaja nos comentários aí, rende. Mas vamos conversar aqui, começando pelo método Billings, cara, que muita gente tem dúvida, né? Pessoal, muitos católicos, a começar pelos católicos, né? Tem muitas dúvidas sobre como funciona, né? As mulheres querem entender o porquê que a igreja só permite o Billings, parará. Então vamos lá, do início. O que é o método Billings? Assim, antes disso, não é que a igreja só permite o Billings, né? É que a igreja não permite aquilo que separa, que destrói a natureza do ato conjugal. Porque veja, Deus criou o sexo, né? O sexo é uma criação de Deus, assim como a natureza, como nós, homens, as mulheres, todo mundo, tudo é criação de Deus. Então Deus criou o sexo. Quando ele criou o sexo, ele imprimiu que o sexo ele tem uma finalidade dupla. O sexo tem a finalidade unitiva, para unir o casal, e a finalidade procriativa, para promover a procriação, né? Então, quando um homem tem uma relação com a mulher, dentro daquela relação tem que haver a finalidade unitiva e a finalidade procriativa, senão você está dissociando, você está mutilando o sexo. Então, por exemplo, a FIV, fertilização in vitro, é a geração fora do ato conjugal. É por isso que também não pode. Por quê? Porque a geração da criança, a geração do filho é para acontecer dentro do ato conjugal. Então, quando você faz a FIV, você está fazendo a geração sem o ato conjugal. Quando você usa contraceptivo, você está fazendo a relação sem a possibilidade da procriação. Então, todo o ato conjugal ele tem que estar aberto à vida. Todo o ato conjugal. Quando você faz qualquer ato conjugal que não esteja aberto à vida, você está mutilando o ato conjugal. Aí você vai me dizer, mas uma mulher que está grávida, ela já não vai engravidar de novo. Então, ela não pode ter relação com o marido? Pode. Porque não foi ela que tirou ali a propriedade procriativa daquele ato conjugal. Foi a própria natureza da gravidez. A mulher que está na menopausa, da mesma forma. Ela não vai mais engravidar, mas pode ter relação com o marido, porque não foi ela que tirou a propriedade da procriação. Não foi ela que tirou a finalidade procriativa. Foi a própria natureza. Foi o tempo que passou para ela. Um homem que teve câncer, por exemplo, de próstata e ficou infértil. Ele não vai mais poder ter relação com a mulher? Vai pela mesma forma. Não foi ele que retirou a capacidade procriativa do ato conjugal. Então, tudo que retira a capacidade procriativa do ato conjugal de forma voluntária. Tudo que retira... Uma ação humana que retira a capacidade, a propriedade procriativa do ato conjugal é um ato contra a natureza
do sexo. Então é um pecado contra a natureza do sexo. Né? Então, criado por Deus. Exatamente, Com porque a uma gente diz finalidade. assim, nem o padre pode autorizar, nem um bispo pode autorizar, porque tem muita mulher que diz, mas o bispo deixou fazer laqueadura. O bispo não tem essa faculdade de autorizar. Nem o Papa mesmo tem a faculdade de autorizar. Por quê? Porque é de direito natural. Entendeu? Isso aí é a lei natural que está inscrita por Deus no coração de todo homem. Então não pode, simplesmente ninguém tem a faculdade de modificar a lei natural. A igreja, o Papa tem o poder das chaves, né? Mas tem algumas coisas que o Papa não pode fazer. Por exemplo, o Papa não pode acrescentar um mandamento. Né? O 11º mandamento será a partir de hoje tal. Não pode. Ou então acrescentar um sacramento. Ter o sacramento agora não pode. Ou então retirar um que já existe também. Não pode. Aumentar um livro da Bíblia, tirar um livro da Bíblia. Essas coisas a igreja não pode fazer. Da mesma forma, os elementos da lei natural, a igreja não pode mexer, porque não está dentro da sua faculdade, não está dentro das possibilidades da igreja, entendeu? Sim. Está para além. Meus amigos, lembrando que o Rubinho é médico, né? A gente falou, o doutor, é porque ele é médico, para quem não sabe, né? Rubens Rebouças, médico e clínico geral, não é isso? Isso, eu Pronto. sou médico de família. Médico de família, show. E um estudioso da doutrina da igreja, né? Rubinho. Agora, uma coisa que eu acho importante falar é que tem muito católico que vai para a igreja igual vai para médico, né? Que nem a história do cara que foi no cardiologista e o cardiologista disse que ele nunca mais podia beber na vida. Aí o cara, não, o que tu fez? Ele procurei outro. Aí achei um que disse que eu podia beber. Então, uma igreja não é... Tem gente que vai pra igreja com o mesmo pensamento, né? Ele procura um padre, o padre disse que não pode usar anticoncepcional. Ele procura outro. Até que ele acha um que fala, ei, pode usar, usa aí, entendeu? Aí ele fica em paz. Mas não é assim não, pô. Exatamente. Então, assim, tudo que elimina a possibilidade procriativa, não pode. Aí você vai perguntar, então quer dizer que a mulher tem que engravidar e ter um filho por ano. Né? Engravidou, depois de 9 meses o menino nasceu, já tem outro. Porque toda vez que tiver o ato conjugal, vai engravidar, né? Tem que estar aberta a vida. Só que Deus mesmo criou o ciclo menstrual da mulher. Né? Lembra que tudo é criação de Deus. Sim. Então, no ciclo menstrual da mulher, a mulher tem ali 5 a 7 dias em que ela está fértil. E outros 20 e tantos que ela não está fértil. Né? Então, a mulher não pode ter relação, nos dizem que ela está fértil, nos dizem que ela pode estar fértil, se ela não quiser engravidar. Entendeu? Então foi Deus que criou esse ciclo, esse ritmo da mulher. E o que é que a igreja diz? Que a mulher pode, o casal pode, entendendo os ritmos naturais, os ritmos da mulher, ter relação só nos períodos inférteis, quando houver um motivo justo para não engravidar. Então, tem motivo para não engravidar? É um motivo justo? Se sim, então você pode ter relação nos períodos inférteis. Mas dá para confiar? Dá para confiar nisso? Camisinha. Camisinha, ela é... Queria falar, né? É porque são muitas questões que vão se desdobrando a partir do que você vai falando. Vamos lá. E eu vou trazer para cá mais a visão da cabeça masculina. Aqui nós temos uma mesa com 3 homens, né? Então é até importante para os homens que assistem, para tirar uma série de dúvidas, uma série de mitos aí que tem na cabeça masculina, né? Primeira coisa, o que é o motivo justo, nesse caso? Motivo justo, isso a gente vai encontrar num documento do Papa Pio XII, certo? Que é um discurso que ele fez para as parteiras, certo? Na década de 50. Então ele diz o seguinte: quando é que um casal pode espaçar as gravidezes utilizando os métodos naturais? Se você tiver uma causa médica, uma causa econômica, uma causa social ou uma causa eugênica. O que é uma causa médica? Vamos supor que um câncer. Né? O marido está com câncer e não pode trabalhar. Então como é que vai sustentar a família? Não tem. Então, nesse caso, o casal pode espaçar as gravidezes. Ou então a mulher está com uma doença grave, sei lá, uma depressão grave, né, não consegue sair da cama e tal. Então pode espaçar as gravidezes até tratar. Então, esse espaçamento, na prática, corresponde a quê? Na verdade, tu está perguntando como fazer o espaçamento? Isso. Você vai fazer o método natural. Pronto, né? Então, perfeito. Os métodos naturais, não é que a igreja só autoriza o Billings, por exemplo, a igreja também autoriza a tabelinha. Sim. Só que a tabelinha é muito falha. Exato. Mas se você pegar, por exemplo, um livro de moral da década de 50, que tem o Royo Marim, que é um bem conhecido, na época não tinha ainda o Billings. O Billings surgiu nessa época, inclusive. Então, ele tem um capítulo assim... O princípio era a tabelinha. Como? O princípio era o mesmo que da tabelinha.
Não, é porque não tinha o Billings, só tinha a tabelinha. Então, Exato. ele tem um capítulo lá de umas 30 páginas explicando como é que faz a tabelinha. Exato. E aí era a forma como os casais tinham para espaçar as gravidezes sem mutilar o ato conjugal. Depois que o Billings apareceu, justamente nessa década de 50, aí agora ficou mais fácil, porque o Billings ele é muito mais efetivo que a tabelinha, entendeu? Mas, por exemplo, quando você pega aí, muitos casais são inseguros em fazer o Billings, né? Diz, porque a minha menstruação é irregular, como é que eu vou fazer o Billings? Quem fala isso já está achando que o Billings é a tabelinha, porque o Billings não tem nada a ver com regular ou irregular. Você pode ter o ciclo completamente irregular, um ciclo de 20 dias, outro de 35, que você consegue fazer o Billings do mesmo jeito. Não tem dificuldade. Isso é mais interessante do Billings. A mulher que tem ciclo curto consegue fazer, a mulher que tem ciclo longo consegue fazer, a mulher que está abandonando o anticoncepcional, ela consegue fazer o Billings também, a mulher que está amamentando consegue fazer, a menina que começou agora a menstruar, a outra que já está quase na menopausa, o Billings é factível para todas essas mulheres. E o que é que precisa? Disposição para aprender. Ela precisa de disciplina, autodomínio e motivação. E o homem tem que entrar nessa também, o marido. Tem uma questão do Billings. Tem algumas perguntas assim. Só para a gente matando cada questão aí. Então, é importante o homem e a mulher saberem a fundamentação pela qual a igreja permite apenas os métodos naturais. Que aí você já explicou. Certo. Beleza. Superamos essa questão, esse ponto. Aí vem o outro ponto que eu lhe perguntei. O que é o método Billings? Não, qual é o método Billings? Pronto, diga quais são os métodos naturais e aí você... Não, quais são as causas para espaçar. Eu falei a causa médica. A mulher que teve várias gravidezes de risco, né? Tem o útero fino, não sei o quê, né? Isso aí é uma causa, um motivo justo para espaçar, certo? Ou até mesmo para encerrar a prole, não ter mais filhos. É possível também, dentro da moral da igreja. Não quer dizer que você só vai espaçar por 1 ano, 2 anos. Se a mulher chegou com 35 anos, já teve ali a sua prole e teve uma gravidez que quase ela morreu, que foi gravíssimo, que teve uma eclâmpsia, se convulsionou e não sei o quê. Sim, tô floreando. Mas teve uma doença que agora chegou um médico e disse, você não pode mais engravidar, se você engravidar você vai morrer. Certo? Aí, nesse caso, ela pode sim encerrar a prole. Não ter mais filho. Como? Através dos métodos naturais, que ela pode fazer a partir daquele momento até chegar na menopausa. Entendeu? Show. E aí enumere quais são os métodos. Fora o Billings. Eu só falei da causa médica. Aí tem a causa econômica. Pronto. Não, quais são os métodos fora o método Billings? Tem o método da temperatura. Essa era a pergunta. Tem um monte. Tem o método da temperatura basal. Certo? Que a mulher vai medindo a temperatura. Esse aí é melhor para ajudar a mulher a engravidar do que para não engravidar. Porque quando ela ovula, a temperatura dá uma subida. Então ela sabe que se quiser engravidar vai ter relação naquele dia. Entendeu? Tem o método, tem a tabelinha. Tem o método Creighton, né? Que está bem mais conhecido. O método Creighton, na verdade, ele é uma adaptação do Billings. Ele é o Billings de uma forma mais, digamos... mais generalizado, assim. Ele tem uma explicação geral e a aplicação dele para uma mulher que não tem muito conhecimento talvez soe mais simples. Mas o Billings ele é mais personalizado, digamos assim. Eu continuo preferindo o Billings. Apesar de que todo mundo tá migrando e o Creighton, não sei o que, tá muito na moda. Mas o Billings é topíssimo. Eu prefiro o Billings ainda. Porque ele é mais personalizado. Certo? Mas o método Creighton é outro que vale a pena conhecer. O Billings, tabelinha e o método da temperatura basal. Aí tem as combinações também entre eles, né, que o pessoal faz. Mas o próprio método Billings, ele não se recomenda que se faça uma combinação entre métodos. Porque a combinação pode até misturar, pode até confundir a pessoa. Certo? Então o Billings ele é mais efetivo quando é feito puro. Só o Billings. Tá. Então vamos entrar aqui, gente, para aprofundar sobre o método Billings. Vamos lá. Discorra aí. O método Billings é o seguinte. Década de 50, certo? Estava começando a rolar a conversa sobre a contracepção, a mentalidade contraceptiva do neomatusianismo estava entrando na igreja católica. Então um padre lá na Austrália chegou para um médico que era fiel lá da sua paróquia. Esse médico não era ginecologista, ele era neurologista, Dr. John Billings. E aí disse, a gente está passando por uma dificuldade aqui, tem muita mulher que está... Coincidência, né, mas o método é Billings, né?
Pois é. Olha, cara. Será que ele botou o sobrenome dele por causa do método? Ou será que foi o contrário? O método texto não por causa dele. E aí ele começou a estudar. Ele pegou os estudos que tinha e aí começou a descobrir que existia o muco. Já tinha sido descrito o muco cervical, né? Só recordando, o ciclo menstrual ele havia sido descrito na década de 30, fazia só 20 anos. Pouco tempo ainda, né? É. E aí ele começou a estudar o muco cervical, começou a perguntar para as mulheres. Você percebe, ao longo do mês, a presença do muco cervical, do muco que fica lá na beirada da vagina, na entrada da vagina? E lembrando que essa época aí, cheia de tabu, né? É. E a aí, dificuldade para você fazer e aí as mulheres confirmava, percebo né? que tem, percebo que existe e tal. Ele era médico, né, bem respeitável. E aí depois ele começou a aprofundar. Você percebe ao longo do mês alguma mudança nesse padrão do muco? As mulheres começaram a confirmar, né? E aí um número cada vez maior de mulheres ele ia perguntando e entrevistando e elas iam confirmando. E aí depois ele estudou e percebeu que a curva do muco correspondia à curva da fertilidade da mulher. Quando tinha muco, tinha fertilidade. Quando não tinha muco, não tinha fertilidade. E aí ele foi estudando e desenvolvendo o método. Até que depois apareceram outros estudiosos, esses que trabalhavam com dosagem de hormônios, e eles começaram a dosar os hormônios das mulheres nas diferentes fases do ciclo, na presença do muco, na ausência do muco, e aí foi que ele constatou que, de fato, o muco era um indicativo seguro da fertilidade. Um dos primeiros lugares em que o método foi testado foi em tribos de aborígenes na Austrália. Então, as mulheres que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam contar, mas elas tinham a disciplina para conhecer o próprio corpo e elas começaram a estudar o método Billings, aprenderam como é que fazia, então elas começaram a treinar. Mesmo mulher cega conseguia fazer o Billings. E a efetividade do Billings era de 97% a 99%. É muito alta. A camisinha, 85%. A camisinha tem uma efetividade de 85% de evitar gravidez. O DIU, 96%. A mini pílula, que é a pílula só com progesterona, 90, 92, 94%. O Billings é mais efetivo que todos esses. E aí, qual é o que pareia com o Billings? É o contraceptivo combinado, que é aquele que tem altíssimas taxas de AVC, infarto, glaucoma, trombose, enxaqueca, ressecamento vaginal, redução da libido. Todos esses sintomas vêm no pacote quando a mulher toma. Sim. E o implante, né? Que traz todos esses efeitos colaterais também, exatamente. Aí cai por terra aquela falácia de que dos números, né? Que a galera não é efetivo. Que não é efetivo, né? Pessoal, bate-papo maravilhoso, riquíssimo, muita informação que você precisa, você mulher e você homem católicos precisam aqui se aprofundar, tá bom? Com o nosso querido Rubinho. Mas a gente quer agradecer parceiros que viabilizam episódios como este. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Você pode ir até o Instagram da Normatel aqui pelo link na descrição ou então pelo QR Code na tela e você vai ser levado lá para o Instagram, onde você pode fazer, por exemplo, cotação de preços e até pedidos pelo WhatsApp, tá bom? Tudo com atendimento ágil, mas também nas lojas físicas amplas, com estacionamento, várias lojas, e lá no Instagram você também tem o endereço e os horários das lojas, tá bom? Então, Normatel Home Center, Pedro, tudo para construir ou reformar. Vamos lá, muita coisa, hein? Tô ansioso. Vai, pergunta aí. Uma coisa que é importante falar, quando se fala de método natural, se fala muito sobre a mulher, né? Enfim, por motivos óbvios, né? Mas a mentalidade do homem é justamente que o homem é coparticipador da naturalidade, da fertilidade da mulher, né? Claro. Então, tipo, quando a gente fala sobre as questões da mulher, o homem tem que se fazer parte também, porque ele também vai ser um fator de administração ali daquela fertilidade ali, né? Porque a prole é dos dois, né? Então, o homem tem que se abrir a conhecer a fertilidade da sua esposa, entender o que está acontecendo, entender todas as nuances e tudo, porque ele é coparticipador ali. Ele também tem uma função importantíssima ali na fertilidade, porque a fertilidade é do casal. Inclusive, o homem pode ter problemas de fertilidade também. Veja que interessante, ó. O feminismo alardeia como vitória, como conquista, os contraceptivos. Certo? As feministas dizem uma das vitórias do feminismo foi a liberdade da mulher de usar o anticoncepcional. Certo? Junto com essa liberdade de usar o anticoncepcional, o que é que aconteceu? A mulher se tornou a única responsável pela condução da fertilidade do casal.
O cara não quer saber, o cara só quer ter a relação dele ali. A mulher que tem que se preocupar se vai tomar um anticoncepcional, se vai tomar injeção, se vai usar um DIU, se vai fazer assim, se vai ser assado. Então, a responsabilização foi toda para a mulher. O cara quer ter a liberdade, qualquer momento que ele queira, está à disposição, né? Já o Billings, ele junta o casal na responsabilidade. É por isso que uma das únicas coisas que a gente tem a pontuar sobre o Billings, quando é que o Billings é mais efetivo, quando é que ele é menos efetivo? Ele é mais efetivo quando você tem um relacionamento estável, certo? Por quê? Porque um relacionamento que é estável pressupõe que os dois estão juntos e tem harmonia ali, que tem diálogo, entendeu? Um casal que não tem um relacionamento estável, que briga, ou que se separa e daqui a pouco volta, não tem a segurança de fazer o Billings direito, certo? Segundo, um casal que se ama, porque o Billings exige o amor, porque vai ter que parar de namorar durante alguns dias, certo? E isso é uma prova de amor, né? Você, poxa, hoje não vai dar pra gente namorar, então vamos assistir um filme, vamos comer pipoca, vamos passear na praça, vamos fazer outra coisa. Outras formas de expressar, exatamente. Outras demonstrações de amor, porque agora a relação sexual não vai rolar, né? Por quê? Porque está no período fértil, certo? Além disso, os dois têm que estar harmonicamente decididos em engravidar ou não engravidar. É aí que entra a necessidade do homem conhecer o ciclo, né? E conhecer o método. Muitos casais fazem essa parceria da seguinte forma: a mulher percebe e o marido anota. Então, o marido anota no gráfico o que a mulher disse para ele que percebeu. Né? E o Billings é assim: a mulher tem que se perceber todo dia. Todo dia, ao longo do dia, ela vai ter a percepção do muco. Se tem muco, se não tem, se o muco é muita quantidade, se é pouca, se ele é fino, se ele é grosso, se ele é liguento, se ele é fluido. A mulher vai perceber isso. Não é só de noite que ela vai perceber. Muitos erros na avaliação do Billings é porque a mulher acha que tem que avaliar só de noite como é que está o muco. Mas não tem que avaliar só de noite. Tem que avaliar ao longo do dia inteiro. É assim, toda vez que a mulher vai no banheiro fazer xixi, antes de fazer xixi, ela pega o papel higiênico e encosta lá na porta da vagina, na beirada da vagina, porque ela vai ver se tem um muco lá, certo? Não precisa ela pegar, ela só vai sentir. Né? A sensação ela vai ver ao longo do dia, quando ela está caminhando, quando ela está parada, quando ela está sentada, certo? E aí de noite ela vai anotar, ou ela vai falar para o marido: oh, hoje foi assim. E o marido vai registrar lá no gráfico. E assim ele fica participando, né, da construção da fertilidade do casal. Né? Assim eles vão percebendo juntos. Não é só a mulher chega pro marido e vê: hoje não vai dar. Hoje vai dar. Entendeu? Não pode ser assim. Eles juntos vão sabendo, entendeu? O meu amigo Denis, o marido Moby, o esposo da Rebeca, né? Ele fala que o cara tem que ser um marido pornográfico. Que é o marido que põe no gráfico, entendeu? Pornográfico. Boa, essa é boa. Cara, tu fez uma postagem aqui muito bacana no teu Instagram. Pessoal, sigam aí, tá? dr.rubensrebouças. Tu botou aqui, né? Uma postagem passo a passo para começar a usar o método Billings. É exatamente isso que você está falando agora, né? Então, o passo 1 seria observação. Isso, a mulher tem que observar o ritmo dela. Quando a mulher vai começar a fazer o Billings, certo? Ela não pode... Ela vai ter que passar um tempo sem ter relação. Quanto tempo? 1 mês. Certo? Então, quando a mulher começar a fazer o Billings. Digamos, a observar. Uma mulher que está escutando a gente aqui, que decidiu que vai começar a fazer o Billings. Certo. Primeira coisa que ela vai fazer, vai conversar com o marido dela, que estão harmonicamente decididos a fazer isso. Então, esse mês, eles não vão ter relação. Vão passar um mês inteiro. O aquecimento. Certo? Porque esse mês é necessário para que a mulher perceba o ciclo dela. Certo? Ela vai ter que perceber todo dia, do jeito que eu estou falando aqui, a sensação do Billings, certo? A sensação do muco, a aparência do muco, certo? O momento em que ele vai ficando mais, a maior quantidade, mais fluido, né? E aí depois ele seca. E aí ela vai perceber isso e vai anotar no gráfico. Para 90% das mulheres, 1 mês é suficiente para perceber, certo? 1 mês é suficiente, porque ela vai perceber claramente. Tem um período seco, depois começa o muco vai aumentando, vai ficando mais fluido, depois ele seca. E depois seca, passa mais um pedaço e aí ela menstrua. E aí depois tem um período seco e por aí vai. Então, 1 mês ela percebe. Tem algumas mulheres, uns 10%, que não tem o ciclo tão simples assim de perceber. Por quê? Porque elas vão ter um padrão básico de infertilidade do tipo molhado, do tipo muco. Então, ela, no período em que aquela 90% está seca, essa não está seca, ela está com muco.
Aí ela vai dizer, mas eu não consigo fazer o ciclo porque eu tenho um muco o mês inteiro. Esse aí é o muco que ela vai ter que perceber quando ele tá do mesmo jeito e quando ele muda. Tá. Então, o muco infértil, ele é um muco em pouca quantidade, ele é um muco que é um pouco pegajoso, só que quando ele muda de aspecto, quando ele passa a se tornar mais fluido, mais intenso, quer dizer que ficou fértil. E depois seca e aí volta para aquele outro muco, entendeu? Certo. Então, esses 10% de mulheres talvez precisem de mais de um mês. Mas, de forma geral, a mulher precisa de um mês. Ela vai observar como é o muco dela e registrar. Aí depois... Vamos lá. Só te perguntar antes da gente passar... tá aqui. O segundo é exatamente anotar, né? Exatamente. Registre suas observações em um gráfico ou aplicativo. Existe aplicativo já para isso? Existem vários. Você botar né? Billings na sua App Store, vão aparecer mesmo uns 10 aplicativos. Que aí facilita esse registro, você né? Pode registrar como os incas e os maias faziam no papel, ou você pode registrar no aplicativo lá. Pode deixar uma planilhazinha ali ao lado da cama, né? Ali, né? Deixa lá. Pronto. Aí o homem já anota ali e tal, né? Daqui a pouco o cara já tá ali expert, né? Porque ele mesmo vai monitorar para saber os dias que pode ter festa, Ele baixa o aplicativo do Billings no celular dele. Pronto. Né? E aí a mulher vai, hoje é assim, aí ele vai, registra. O interessante é que o homem dominando essas informações, ele seja até mais protagonista do que a mulher com o tempo, né? Dizer, meu amor, hoje... Não mais, mas tão protagonista quanto ela. Porque sempre a sensação quem vai perceber é ela. Tá certo. Mas tá certo. ele vai ser tão protagonista quanto ela. Tá. Rubinho, vamos aqui tentando derrubar algumas objeções, né? E as suas seguidores lá no teu Instagram e aqui quem está assistindo. Quais são os benefícios, tirando o aspecto, digamos, religioso, dogmático, né? Que a mulher possa dizer, igreja, mas o que é que eu vou ter de benefícios em utilizar o método? O aspecto religioso, ele é o último aspecto. Pronto, show. Certo? É isso que a gente quer colocar. O aspecto religioso é o último aspecto. Por quê? Antigamente, toda mulher usava anticoncepcional, assim, 80% das mulheres em idade fértil usavam anticoncepcional. Hoje em dia você já vê muitas artistas, atrizes, influencers, muita gente famosa que não quer mais usar anticoncepcional, porque anticoncepcional dá muito prejuízo para a mulher. Perfeito. Certo? Imagine, eu vou contar uma história aqui, um relato. Eu estava lá em Juazeiro fazendo ultrassom. Eu fazia ultrassom numa clínica, certo? Que era ligada a um plano de saúde. Não vou falar aqui, mas estava fazendo ultrassom lá na clínica e aí me ligaram. Doutor, tem uma paciente lá na UTI que o pessoal está chamando o celular para poder pegar um acesso lá guiado por ultrassom, porque não estão conseguindo. Aí eu peguei, subi o elevador, cheguei dentro do hospital, a clínica era embaixo do hospital. Subi no hospital e fui lá na UTI, a mulher estava lá. Mulher jovem, em torno de 30 anos, magra, toda bem feita, toda siliconada, estava lá na UTI e o pessoal estava tentando pegar um acesso nela e não conseguia, porque ela estava cheia de trombo. Estava cheia de trombo arterial, venoso de todo jeito. História, mulher cearense, tinha viajado para São Paulo e no avião, e depois tinha voltado, né? Passou uma semana lá e voltou. Nesse avião de volta, fez trombo. E aí, com esse trombo, ela fez TVP, foi internada e tal, morreu a mulher. Qual é o único fator de risco que essa mulher tinha? Era uma mulher saudável, ela tinha feito cirurgia, ela tinha feito cesárea, uma mulher saudável. O fator de risco que ela tinha, sabe qual era? Anticoncepcional. Não tinha nenhuma trombofilia, não tinha nenhuma doença formadora de trombo, não tinha câncer, não tinha nada. Só anticoncepcional. E aí eu vou dizer pra ti. Antigamente, o anticoncepcional, ele tinha doses altíssimas de hormônio. Certo? Logo quando ele foi criado, né? No final da década de 50. Doses altíssimas de hormônio. Então, os efeitos colaterais deles eram gigantescos. Tudo isso que eu mencionei aqui atrás, né? Trombo arterial, trombo venoso, trombo na cabeça, AVC, trombo no coração, infarto, trombo nas pernas, TVP, trombo no abdômen, infarto mesentérico, problema na vista, glaucoma, cegueira. A mulher que tomava anticoncepcional passava um mês, hoje ainda tem isso, né? Passava um mês com enxaqueca, certo? Além do que, o anticoncepcional reduz a libido, olha que paradoxal. A mulher toma para poder ter relação. E porque toma não tem vontade de ter relação, porque reduz a libido. Certo? A mulher passa o mês ressecada, com corrimento. Então, o anticoncepcional, ele traz muito problema para a mulher, certo? E eles começaram a reduzir as doses de hormônio. Para quê? Para reduzir os efeitos colaterais. Com essa redução da dose de hormônio,
o anticoncepcional começou a nem sempre evitar a ovulação. Então, nem sempre que a mulher toma, evita a ovulação hoje em dia, que são doses baixinhas de hormônio. Ainda causa muito efeito colateral, vocês imaginam antigamente, mas doses baixinhas para causar menos efeito colateral. Com a dose baixa, não impede a ovulação. Então, como é que a mulher não engravida? Simples. Ela engravida e não faz anidação. Então, ela engravida e aborta. Caraca, entendeu? E uma mulher que usa contraceptivo combinado, que é aquele que tem estrógeno e progesterona, em 10 meses que ela toma, ela ovula em mais ou menos 2 meses. A cada 10 meses ela ovula 2 vezes. Então, se ela tiver relação naquele que é o período fértil, ela vai engravidar 2 vezes. Mas se todas as 2 gravidezes vingassem, então a efetividade do anticoncepcional seria só de 80%, né, na bula, mas não é. É de 95%, por exemplo. Então, quer dizer, muitas das vezes que a mulher engravida tomando anticoncepcional, ela aborta, porque não acontece a anidação, a implantação do bebê no útero, né? Então, muitos abortos ocultos. Contraceptivo combinado é mais ou menos 50%. Metade dos meses ela ovula, metade dos meses ela não ovula. Nos meses que ela ovula, ela pode engravidar e aborta. Entendeu? Entendi. Então, isso aí é muitas mulheres católicas, né, que estão usando e estão abortando sem saber. Entendeu? Isso é gravíssimo. A falta de conhecimento. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz, né, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Sim, pereceu. Né? Então, voltando aqui para a questão médica. Vamos lá. Aí você derrubou aí essa questão da objeção de ser um fator meramente religioso, né? Mas só para explicar bem rapidinho qual a visão da igreja do momento que nasce a vida, né? Então, a gente não sabe nem isso. Quando é que a vida começa? Quando o homem dá o espermatozoide, a mulher dá o óvulo. Quando eles se juntam, naquele momento Deus cria do nada uma alma e coloca ali. Um ser único. Um ser único, irrepetível. DNA próprio. Certo? Com uma missão na Terra, destinada à santidade, como cada um de nós aqui. É criado por Deus no momento em que o óvulo se junta com o espermatozoide. Inclusive, naquelas geladeiras das clínicas de fertilização in vitro, estão várias crianças que têm alma, que têm projeto de vida pensado por Deus, que são chamadas à santidade e que vão passar um tempo lá e depois vão ser descartadas, porque não vão ser implantadas nunca. Né? Então, é um mal terrível a fertilização in vitro, por causa disso também. Mas o anticoncepcional provoca isso. Mas o que eu ia dizendo, sobre os benefícios do anticoncepcional, né? Muitas atrizes, muitas mulheres famosas estão deixando de tomar anticoncepcional. Ou malefícios, né? Os malefícios do anticoncepcional, perdão. Muitas mulheres que eu estava falando, muitas mulheres famosas, influencers, etc., estão deixando de usar anticoncepcional e estão começando a fazer o Billings. Justamente porque o Billings não faz o mal que o anticoncepcional faz. Mas além disso, para uma mulher pobre, por exemplo, não tem método contraceptivo, não tem método de regulação de natalidade mais barato do que aquele que não custa nada, que é o valor que o Billings custa, não custa nada para a mulher. Né? O conhecimento é simples, facilmente aplicável e totalmente de graça. Certo? Não prejudica a saúde da mulher, porque o anticoncepcional na verdade é isso. Imagina, tu que está respirando normalmente, eu digo, toma aqui esse comprimidozinho aqui, pro pulmão, serve pro pulmão. Tu pega o comprimido, toma, o pulmão para de funcionar, para de respirar. Isso é um remédio? Isso é o quê? Veneno. Veneno. Então pega tu esse aqui, um colíriozinho, pinga no teu olho. Tá vendo direitinho? Agora pinga. Pingou, não tá mais vendo. Isso é o quê? Um remédio? Veneno. Anticoncepcional é isso. O organismo da mulher está funcionando, ela toma um remédio para ele parar de funcionar. Anticoncepcional não é remédio, é veneno. Desregula tudo. Exatamente. Perfeito. Tome uma aguinha aí. Queremos também agradecer. Abasteça aqui, Matheus. Diretor, por favor, diretor. Queremos agradecer o nosso parceiro imobiliário Mota da Costa. Tá bom? Na Mota da Costa você encontra imóveis que vão atender o seu perfil. Você que busca um imóvel para locação, ou se você quer colocar o seu imóvel para a Mota da Costa administrar. Então, Mota da Costa tem toda a solução com segurança jurídica para você fazer grandes negócios imobiliários, tá bom? Segue aí a Mota da Costa, grande parceiro aqui do Atos Podcast. Meu amigo Rubinho, são muitas questões. Paramos aqui. Uma outra coisa que o pessoal fala muito do Billings rapaz, isso aí não funciona não. O cara teve 6 filhos. Como é que é isso aí, entendeu? É porque o Billings, ele vem junto com ele um conhecimento e uma mudança de mentalidade, certo? Não é que o Billings não funcione, é que o casal que começa a usar o Billings, que começa a entender
o que é a abertura à vida, ele começa a querer ter mais filho, entendeu? Porque a nossa sociedade, ela trata filho como um problema. Número. Entendeu? Filho é um problema, certo? Existia no começo uma mentalidade que era neomalthusiana, que era assim. Malthus foi um pastor protestante, viveu, sei lá, no século 17 por aí, não sei exatamente quando ele viveu, mas enfim, ele tinha o seguinte pensamento: a população cresce em PG, progressão geométrica, né? Isso. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? Isso. Em progressão geométrica. E o alimento cresce em PA, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, né? Em progressão aritmética. Conclusão que ele chegou? Conclusão, vai faltar comida. Uhum. Qual é a solução da natureza para isso? Dizia ele. Certo? Não sei o que estou dizendo. Era ele que dizia isso. Sim. Qual a solução da natureza? Guerra, peste, doença, problema natural ou fome. E esses 3 elementos aqui, eles vão equilibrar a população. Vai morrer um bocado de gente e depois recomeça. Certo? O que é que nós podemos fazer, perguntava ele, para evitar a guerra, a peste e a fome? Diminuir o número de filhos. Certo? Essa era a mentalidade malthusiana. Depois apareceu o neomalthusianismo, que trazia o mesmo problema e sugeria outras soluções. O mesmo problema. População cresce em PG, alimento cresce em PA, vai faltar comida. Soluções da natureza: guerra, problemas, desastres naturais, né? Pandemia, terremoto, furacão, como é o nome daquele outro que vem água? Tsunami. Problemas naturais. Sim. Ou fome. Para evitar isso, o que é que a gente tem que fazer? Diminuir o número de filhos. Porque se a gente tiver filho demais, ou vai ter uma guerra, ou então vai ter um desastre natural, que a natureza mesmo vai providenciar para poder equilibrar a população, ou então vai ter fome. Então, a solução que ele dava: contraceptivo, camisinha, DIU, laqueadura, vasectomia, aborto. Essa é a solução proposta. Certo? Mas esse problema, ele é um problema muito falso. Muito falso. Eu não sei se daria tempo a gente falar aqui, mas é simples. Certo? Vou tentar ilustrar aqui com dados aproximados. Tá? Depois você que está escutando aí, você pode conferir isso aí no Google. Certo? População do mundo hoje: 8 bilhões. 8 bilhões. Certo? 8 bilhões de pessoas. Se eu pegasse cada pessoa do mundo inteiro e botasse uma do lado da outra, cada um ocupando 1 metro quadrado de espaço. Digamos, aqui tem 5 por 5, então tem 25 metros quadrados. Vou ficar 25 pessoas aqui, uma em cada 1 metro quadrado. Certo? Imagina esse raciocínio. Quantos metros quadrados seriam necessários para colocar a população do mundo todo? Faz essa conta aí. 8 bilhões de metros quadrados. Cada um tá em um. Cada um tá em um, é 8 bilhões de metros quadrados. E transformando em quilômetros quadrados, você tira 6 zeros, né? 8 mil quilômetros quadrados. O estado de Sergipe tem 23 quilômetros quadrados. E é o menor. É o menor do Brasil, é 23 mil quilômetros quadrados. Então, ocuparia Sergipe, uma parte de Sergipe, e sobraria o resto do mundo. Aí você vai dizer: mas uma pessoa não vive em pé num metro quadrado. Tudo bem, né? Então vamos fazer assim: vamos pegar cada família, supondo que uma família tenha 4 pessoas, certo? Por exemplo, a minha tem 5. A tua tem quantos? 5 ao todo. A tua tem quantos? Também. 5 também. Então as nossas famílias estão acima dessa média que eu estou estimando. Né? Mas vamos pegar aqui como se cada família tivesse 4 pessoas. Se eu tenho 8 bilhões de pessoas no mundo, quantas famílias eu tenho? De 4 pessoas? Sim. 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de famílias. Isso, cada um com 4 pessoas. E eu contar que nessas 4 ainda vai ter um monte de pai de pet, né? Que vai dizer que é filho, né? Mas aqui entenda. Eu vou pegar um pai de pet que são só 2 pessoas em casa, porque não tem filho, e vou pegar o Igor e a Samira. Que aí a média, né? Uma média de 4, entendeu? Peraí, agora tem outra questão. Lá em casa eu já tenho 2 agregados. Aí, que é dos teus pais, 2 chaveirinhos. Não, mano, os namorados das meninas. Entendi. Vai juntando, né? Entendi. Então, faz uma média. 2 bilhões de famílias. Certo. Se eu pegar cada família e botar num espaço de 1.000 metros quadrados, é razoável uma casa de 1.000 metros quadrados ou é uma casa grande? Dá pra... É uma casa top. Dá pra viver, né? Uma casa top, uma casa de 1.000 metros quadrados. Quintalzinho, né? Um quintalzinho. Se eu pegar cada família de 4 pessoas, faça a conta pra você ver. Se eu pegar cada família de 4 pessoas, eita, bati aqui, e colocar
num espaço de 1.000 metros quadrados, eu vou ocupar mais ou menos o território do México, por exemplo. Aproximado, sei lá, Arábia Saudita. Ou então a Mongólia, um pouco maior que a Mongólia. Bicho é médico, mas é bom de matemática, viu? Velho? Pega esse espaço aí. Então, vamos lá. Lá no México, todas as pessoas do mundo estão morando lá. Cada família de 4 pessoas, cada grupo de 4 pessoas, num espaço de 1.000 metros quadrados. E sobrou o resto todo. Sobrou o resto do mundo todo em vazio. Da onde é que tu pode me dizer que está faltando comida no mundo? Não está faltando comida no mundo. É a falácia da superpopulação. Sim. Isso. Não há superpopulação. Entendeu? E, conduzido por essa falácia da superpopulação, começaram a aparecer os contraceptivos, as mentalidades contraceptivas no mundo. Certo? Então, isso não se sustenta racionalmente. Mas isso entrou dentro da cabeça das pessoas, lá no começo do século XX. Entendeu? E aí eles disseram, tá vendo? Primeira Guerra Mundial foi por causa disso. Você tem a superpopulação, a natureza teve que se equilibrar. Segunda Guerra Mundial também. Então, a mentalidade começou a aumentar. Aí o padre chegou pro John Billings, né, fechando aqui o grande parêntese, sim. E disse... O corte grande, viu? E disse assim, precisamos de um método que não fira os princípios da igreja. E aí ele começou a estudar, descobriu o método. O método foi aplicado em aborígenes na Austrália, na Nova Zelândia. Gente que não sabia nem ler, nem escrever, nem conseguia nem enxergar, nem sabia nem contar. E o método tinha uma eficácia de 95, 97, 99%. Depois eles escreveram, documentaram, tem artigo científico falando sobre isso e se tornou simplesmente um dos métodos mais eficazes e o mais eficaz do ponto de vista do risco-benefício. Porque o risco do Billings é 0. Né? Do ponto de vista do risco-benefício é o mais eficaz de todos. Rubinho, aí vem uma questão. E os fabricantes de indústria farmacêutica? Indústria farmacêutica. Nunca vão apoiar. Exatamente. Nunca vão apoiar. Quais foram os movimentos? Né? Não, simplesmente abafa. O movimento é denegrir. Exatamente. Né? É dizer que não presta. E a gente sabe... é colocar a pílula da desconfiança. E a gente sabe que essa indústria é pesadíssima, pesada, né? Rola muito dinheiro e patrocinam Exatamente. Muitas ONGs, muitas instituições, veículos de comunicação. Por exemplo, a gente fala do TDAH. TDAH é uma doença que está muito na moda, né? Todo mundo tem hoje em dia. Todo mundo tem. Qual o teu nível? Meu nível de TDAH é 0. Só que o que é que acontece? O TDAH, ele é uma doença, certo? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com o nome errado, né? Porque o nome é errado. Mas calma. Vamos fazer outro podcast. Não vamos entrar nesse mérito agora, não. Outro podcast. Mas o TDAH, ele é provocado por uma neuroinflamação, certo? Ele é provocado por uma neuroinflamação, que é provocada por uma desbiose intestinal. Então a nossa sociedade se alimenta mal, come porcaria, passa muito tempo diante da tela, e a consequência disso é o TDAH, certo? E aí, quando chega o TDAH, o que é que acontece? Remédio. Não vou falar quase que eu falo aqui, mas remédio, né? Pode falar? Pode o que quiser, mano. Ritalina e Venvanse. Isso aí, né? Uhum. Conserta. Certo, exatamente. Conserta, os 3. Conserta o menino, conserta o menino. E conserta. E aí, o que é que acontece? A indústria farmacêutica, que vende a Ritalina, o Venvanse e conserta, eles vão promover estudos sobre a desbiose intestinal, sobre o prejuízo das telas. Claro que não. Eles querem dizer que a TDAH está subindo para poder vender remédio. Sim. Entendeu? Quem promoveu uma pesquisa apontando a desbiose intestinal, apontando a neuroinflamação como causas reversíveis do TDAH, vai estar agindo contra essas empresas bilionárias que ganham esse tanto de dinheiro. Entendeu? Perfeito. Um estudo desse, dificilmente ele vai acontecer, a não ser por uma pessoa que tenha muito dinheiro, muita disposição para fazer o bem e combater o poder, confrontar a indústria farmacêutica. Entendeu? Então não é só no aspecto do Billings com a indústria farmacêutica do anticoncepcional, é de tudo na medicina. Tudo, né? exatamente. Eu quis destacar porque são questões que vão se desdobrando a partir do que a gente está conversando. Então você que tem TDAH, faz o tratamento da desbiose intestinal e da neuroinflamação que você vai melhorar do seu TDAH. Pronto, se você quer um podcast com o Dr. Rubens sobre TDAH, escreve aqui nos comentários o que, Pedro? Quero. Vamos lá. Então, primeiro passo, observe. Segundo, anote. Terceiro, interprete.
Interprete. A mulher, os ovários, certo? Eles vão amadurecendo folículos. E esse processo de amadurecimento de folículo é através de uma liberação de hormônio, que é esse mesmo hormônio que vai aumentando o muco, certo? No momento que o folículo é liberado, o muco está muita quantidade. Então, quer dizer, quando a mulher está com o muco em grande quantidade, bem fluido, que o pessoal diz com aquele aspecto de clara de ovo, né? Clara de ovo cru, né? Que você puxa assim, bota no dedo. Tu botou até uma imagem aqui, essa aqui, né? Hoje em dia. Muco clara de ovo. Exatamente. Hoje em dia o pessoal nem se recomenda mais que você pegue no muco, certo? Você vai sentir a sensação e a aparência dele, mas não precisa pegar, tá? Muito menos colocar o dedo dentro da vagina, porque dentro da vagina é sempre úmido. Então você vai dizer, estou sempre úmido, mas não é. O muco vem para fora da vagina. Você deve vir para a beirada da vagina. E aí você vai interpretar. Quando não tem muco, está seco, certo? Quando está seco, na primeira parte do ciclo, você vai precisar tomar cuidado para não entrar no período fértil. Como é que funciona? Digamos, na prática, certo? A mulher começou a menstruar. Você não vai ter relação quando está menstruada. Parou de menstruar. Você vai ter relação em noites alternadas. Tem que ser à noite. Noites alternadas. Por qual motivo? Na primeira parte do ciclo tem que ser à noite. Tem alguma explicação? Tem. Porque a mulher vai analisar ao longo do dia inteiro como é que está o muco dela. E se tiver o padrão seco, ela vai ter relação à noite. No dia seguinte, o que é que vai acontecer? O sêmen vai voltar. Quando o sêmen voltar, durante o dia vai ter o sêmen que tem o aspecto de muco. Então de noite ela não vai ter relação. Por quê? Porque pode ser que seja só o sêmen, mas pode ser que já tenha muco ali. Entendeu? No dia seguinte, ela vai observar de novo. Se era só o sêmen, já voltou a ficar seco. Então ela vai passar o dia inteiro, de noite vai ter relação. No dia seguinte, mesma coisa, vai descer o sêmen. Então à noite ela não vai ter relação. Aí vamos supor que no dia seguinte, que era para voltar a ser seco, não voltou. Agora já tem muco. Então, ali ela já para de ter relação. Por quê? Porque pode ser que ela já esteja entrando no período de fertilidade. Então ela vai acompanhar a progressão do muco. Começou o muco, depois o muco aumentou um pouco, depois ele ficou bem grande quantidade, fluido, aspecto de claro de ovo crua, e depois secou. Rubinho, aí, além do muco, tem outros aspectos que a mulher pode se perceber, questão de sei lá, de bem-estar, os hormônios influenciam muito, né? Influencia tudo. Tudo, né? O muco... A mulher é muito sensível, né? Muito mais do que o homem, né? Mas o Billings, ele é pelo muco. Pelo muco. O Billings não é pelos outros aspectos, o Billings é pelo muco. Tá, ok. Certo? A mulher, quando ela tem experiência, certo? Ela percebe, por exemplo, a pele dela quando está perto de ovular, ela percebe a temperatura do corpo dela quando está perto de ovular, o batimento do coração dela quando está perto de ovular. Irritação. Irritabilidade. Ela percebe tudo isso. Mas o Billings é pelo muco. Tá. Certo? E aí, quando o muco secou, aí ela vai contar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Certo? E aí, a partir dali, ela já está liberada para namorar de novo. Até menstruar. Então, ela pode namorar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Não tem problema. Na segunda parte do ciclo, ela pode namorar a hora do dia que ela quiser, quantas vezes por dia quiser, não tem problema nenhum. Até menstruar de novo. Certo? A primeira parte do ciclo, é a que ela tem que ter mais cuidado, porque o corpo está preparando para ovular. Então, ela tem que fazer noites alternadas. Começou o muco, para de ter relação, e depois ela vai ter direto, quando quiser ter relação livre, está liberado total até menstruar de novo. Por que a mulher não pode ter relação quando está menstruada? Porque pode ser que aquele ciclo dela seja curto. Então, ainda no final da menstruação, já tem muco. E se tem muco, pode engravidar. A mulher não engravida se não tiver o muco. O interessante disso tudo, cara, é porque é tudo natural, é da natureza, né? A criação fez assim. E basta que o homem e a mulher tenham um pouquinho de disposição para aprender, né? Para parar. É porque com essa nossa vida hoje, de tudo ter tudo muito fácil e rápido, né? As pessoas adquiriram essa mentalidade de que não querem fazer esforço algum. O esforço é só para o trabalho, e chegou do trabalho, meu amigo, eu não quero ter preocupação com nada. Então as mulheres desenvolvem uma ansiedade, será que eu vou engravidar e tudo? E mesmo
no trabalho, em tudo. Antigamente, a gente, estudando as coisas do colégio, né? A gente tem um colégio, né? O Colégio São João Paulo II em Juazeiro. A gente faz parte lá do grupo que conduz o colégio. Sim. E a gente estuda as obras de educação. E aí, tem um que fala um negócio interessantíssimo, que é assim, antigamente as pessoas memorizavam, certo? Então, você memorizava a tabuada. 7 vezes 8, 56. 9 vezes 6, 54. É por aí, né? 12 vezes 12, 154. Chutava, você memorizava, você gravava. Depois, passou da memória para o conhecimento. 9 vezes 7, aí você vai. 9 vezes 7, 63. Né? Faz a regrinha, né? 9 vezes 9, 81. Você aprendeu a fazer a conta. Você não grava mais, você já sabe fazer. Sim. Certo? Então, da memória passou para o conhecimento. E depois passou para a habilidade. Então, hoje não é mais a memória e nem mais o conhecimento, é a habilidade. 9 vezes 8, fácil demais. Ok, Google, 9 vezes 8. Alexia, mano. Né? Nem Alexa, Google, né? Alexia. Ixi, é mesmo, verdade. Hey Siri, 9 vezes 8. Hey Siri, Alexia, né? Né? É a habilidade. Então, está dentro do currículo escolar. Como é que você faz a pesquisa no Google? Como é que você pesquisa no ChatGPT? Antigamente o pai dos burros era o dicionário, né? Ou a enciclopédia. Hoje o pai dos burros é o Google. Era Barça, mano. Era Barça, Aí tinha Barça. Você Novo Tesouro da Juventude. Lembra dessa aí? Você tinha que ter o trabalho de ir lá, pesquisar, né? Enfim. Cara, então... E aprender, gravar na cabeça. Sim, né? Exatamente. Você lê para você tirar uma interpretação crítica daquilo ali. Hoje em dia, você diz Alexa e Alexa vomita tudo ali para você. E daqui a pouco você usou, daqui a pouco não se lembra mais. Não, porque é a memória seletiva, né? Só ter a habilidade de saber onde procurar, né? Onde pesquisar. Então, o terceiro a gente superou, interprete. Aí o quarto, aplique. Aí aplicar, né? Acabei de explicar aqui como é a aplicação. Exatamente. Para praticar paternidade responsável. Aí a gente entra na questão. O método Billings não é uma camisinha de católico. De jeito nenhum. Pelo contrário. Porque se houver indicação, se houver motivo grave, de fato, para espaçar, o Billings é uma forma de fazer esse espaçamento completamente dentro da moral cristã. Não é uma coisa... Tem um pessoal mais escrupuloso que diz assim, tudo bem, não é que o Billings seja proibido, mas o melhor mesmo seria estar sempre aberto à vida. Não. O melhor mesmo é a paternidade responsável. É quando for para ter. Quando for para não ter. E saber que se foi Deus que criou o organismo da mulher com esses ritmos, né, os ritmos próprios do organismo da mulher, é porque ele tinha um objetivo com isso. E o objetivo com isso é fazer o homem responsável, né? A liberdade humana inclui a responsabilidade. E dentro mesmo da aplicação do método Billings, se vier uma gravidez, foi providência divina. Foi providência divina. E você acolher. Mas, é muito mais gravidez dentro do método Billings é quando o casal sabe que está fértil e faz. Isso. Certo? Mas eu digo assim, um casal que estuda o Billings, o casal que estuda o Billings, e ele diz... Rapaz, não era pra gente engravidar não, mas a gente teve relação no dia fértil. Aí engravidou. Tem a consciência e já sabe que estava no dia fértil. Você pega as pesquisas... Ele assume uma responsabilidade, né? Ele assume a responsabilidade. Exato. Mas o mais interessante, que a gente até começou a falar no começo, é o seguinte. Quando a gente ensina o método Billings para um casal, geralmente ele quer espaçar a gravidez. Só que quando ele começa a estudar, ele começa a ver a beleza que é você se apropriar do ritmo do seu próprio corpo, né, como casal, né, a vida é uma graça que vem junto. Então ele diz, um casal que tem o Billings e tem 6 filhos. É porque dentro do processo de aprendizado do Billings e do uso do Billings, eles foram também se abrindo à vida. Né? Porque pode ter também um casal que usa o Billings e tem só 1 ou 2. Por quê? Porque depois a mulher teve uma doença, o marido teve um problema, ou só tem 3, enfim. O que a gente prometeu a Deus quando casou, não foi que ia ter muito filho ou tantos filhos. A gente prometeu a Deus que ia acolher e educar os filhos que ele quisesse nos dar. Se ele quiser dar 1, se ele quiser dar 3, se ele quiser dar 5, se ele não quiser dar nenhum, a gente vai acolher o que ele quiser nos dar. É isso, entendeu? Sim. Perfeito. E quando eu falei que pode vir de repente, mesmo aplicando o Billings, aí é graça divina. Com a camisinha pode vir também. Exatamente. O pílula anticoncepcional pode vir também. Exato. Eu sou médico, eu trabalho no posto de saúde. E aí, sempre no mês de maio, tem aquelas palestras que a gente faz, né? E eu aproveito para falar sobre os métodos naturais nessas palestras. Sempre falo.
E aí eu chego no posto e pergunto assim, no meio da roda, rumo de mulher, pergunto assim, ó, quem aqui engravidou usando anticoncepcional, levanta a mão. Um bocado. Quem aqui engravidou usando DIU, levanta a mão. Um bocado. Quem aqui engravidou usando anticoncepcional injetável, levanta a mão. Um bocado. Todos têm falhas. Aí uma mulher foi e levantou a mão. O senhor faltou perguntar quem engravidou com laqueadura. A senhora engravidou com laqueadura? Engravidei. Todos têm falha. A laqueadura, às vezes, tem a recanalização natural. Entendeu? Engraçado. Um tempo desse saiu na internet aí, uma mulher que disse, ó, fiz a laqueadura, tava com o DIU e tá aqui o teste positivo. Ó. E o bom é que ela mesma quis. Cara, mas foi bom ter falado isso, porque você atende posto de saúde, atende num serviço público de saúde público, né? Como eu falei, é público, então a gente sabe que a grande maioria são pessoas de menos esclarecimento, que na maioria menos das vezes... condição social. Isso, exatamente, né? Como é na tua prática, no dia a dia, essa abordagem com as pessoas, por exemplo, em relação aos métodos naturais? Como é que se dá? Eu explico, né? A mulher chega dizendo, doutor, é porque a mulher, por exemplo, teve 3 filhos e depois vem fazer a revisão, né? Vem conversar comigo, depois que pariu, estava amamentando o bebezinho, traz o bebezinho aqui no colo e diz, doutor, e agora? Estou podendo engravidar mais não, meu marido vai viajar para Santa Catarina para a colheita lá do não sei o quê. Eu digo, olha, você tem 2 opções. Você tem a opção de estar aberta para engravidar ou não estar aberta, certo? Primeira decisão, que não necessariamente porque engravidou uma vez, quer dizer que vai ter que se fechar, não? Então ela diz, não, agora eu não posso engravidar, a gente está apertado, tal. Então pronto, então você tem 2 opções agora. Ou você vai fazer esse espaçamento da gravidez, ou mesmo parar de ter filhos, utilizando aqueles venenos que tem aqui e se dá em todo canto, que vai deixar a senhora ressecada, com dor de cabeça, com não sei o que. E todas elas dizem assim, eu não me dou não. Todas, eu não me dou não com um anticoncepcional. A mulher já sente isso, né? Todas elas sabem. Sabem, né? É incômodo. Aí eu disse, mas tem um outro método aqui, que é mais fácil, extremamente mais barato e resolve do mesmo jeito. Aí eu explico pra ela o business como é, entendeu? Ensino, e depois eu peço pra ela voltar e ver se ela tá fazendo direitinho, se tá aprendendo. E tá funcionando. Entendeu? Maravilha. Agora sim, a mulher que, preciso fazer um curso, o casal precisa fazer um curso, como é que obtém esse conhecimento do Billings? Cara, o Billings, o conhecimento é muito simples, certo? Eu mesmo gravei o Masterclass, que está lá no link da bio do Instagram. Tá. Né? Quem tiver interesse, vai lá no link da bio, tá lá. Tá baratinho, é só mesmo o preço do que eu gastei lá de coisa para fazer o curso. Inclusive, eu vou modificar ele daqui a um tempo, viu? Ainda estou amadurecendo esse processo, mas é uma aula de 3 horas e 40 minutos, certo? Que está sendo vendida, acho que é por R$147. Só que eu estou planejando e estou trabalhando para isso. Eu vou pegar essa aula gigante e vou dividir em aulas menores. Para, mulher, eu quero revisar um pedaço aqui, o trecho tal. Ela vai direto naquele. Só que quando eu tiver esse trabalho, aí vai aumentar o preço. Né? Porque vai aumentar o trabalho também. Eu vou regravar. Mas por enquanto tá lá baratinho ainda. Boatos que tu vai gravar com o Atos Podcast. Olha aí. Boatos, que vai ser uma parceria. Parceria aí. Atos Podcast. Tá louco. Cara, outras questões ligadas ao método Billings que tu recebe com muita frequência. Existe alguma que a gente deixou de abordar? Outras questões. Tem uma, cara. Tem um SOP. Funciona pra mim? O SOP? O que é o SOP? O SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Funciona. Funciona. Até porque a mulher que tem o SOP, às vezes ela nem ovula. Tu sabe que o Pedro tá quase... Ele tem SOP? Tu tem SOP? Não, macho. Não, ele tá quase um médico, né, nessa área, né? Não, mas já quase um ginecologista. É o seguinte, 2 anos com a Rebeca Dourada aqui toda semana, meu amigo. A questão é a seguinte, a mulher que tem o SOP, ela toma anticoncepcional para tratar o SOP, né? Mano. Só que não trata. O SOP não trata com anticoncepcional. O anticoncepcional eu já falei, ele só faz... bloquear, anestesiar o organismo ali naquele período que está usando. Depois, quando volta a tomar de novo. O SOP, na verdade, que é a síndrome do ovário policístico, o nome correto do SOP é síndrome ovariana da resistência à insulina. É um problema de resistência à insulina
que tem uma repercussão no ovário da mulher, que começa a provocar aparecimento de cisto, e aí a mulher para de ovular, a mulher começa a ter rarefação de pelo, a mulher começa a ganhar peso, a mulher começa a ter hipersudorese, começa a aparecer espinha, os sintomas da resistência à insulina, que tem uma repercussão também no ovário, entendeu? Então ela vai ter que tratar esse outro problema dela, que é a causa da SOP, né? Resolvendo esse problema que a SOP desaparece naturalmente, entendeu? Então o anticoncepcional não trata. Dá para fazer o Billings tendo a SOP? Dá, do mesmo jeitinho. É exatamente do mesmo jeito que você faz. Agora, uma pergunta que sempre me fazem. Rubinho, é o seguinte. Decidi fazer o Billings. Só que meu marido não está muito convencido. Ainda estou convencendo ele. Eu posso, nesse primeiro mês, que eu vou fazer aqui o treino, que eu vou fazer a observação do meu corpo, eu posso, nesse primeiro mês, ter relação com camisinha ou atrapalha? Atrapalha. Certo? Porque na relação é liberado um fluido vaginal, né, lubrificante para a relação. Então aquele fluido ele pode se confundir com o muco. Vai camuflar. Então você não vai saber exatamente se aquilo é o seu muco ou se aquilo é decorrente do ato conjugal, né? E isso vale tanto para o coito interrompido quanto para a camisinha, né? Então não dá para você fugir da necessidade de fazer esse tempo de observação. Tem que fazer. Certo? O Billings ele é um método que exige da mulher decisão, né? Não só da mulher, mas do casal. Decisão juntos. Vamos engravidar ou não vamos engravidar? Decisão. Os dois no mesmo caminho. Porque os dois no mesmo caminho é mais fácil. Exato. Segundo, disciplina. Precisa ter disciplina para poder aprender, né? Autodomínio está dentro dessa disciplina. E o terceiro é o amor. Precisa haver ali amor entre o casal. Né? Eles estão juntos no mesmo caminho, eles têm disciplina para fazer ou para não fazer e tem que ter amor. Um apoia o outro no dia que os dois querem, porque o dia que a mulher está fértil é o dia que ela mais quer namorar. Exato. Né? Mas esse mês não vai namorar. Tem que abrir mão. Porque a gente vai espaçar. Então a gente vai fazer demonstração de amor, outras demonstrações de amor diferentes, né? Show de bola. Galera, deixa o like aí. Bom demais, conteúdo riquíssimo, Pedro. Que só o Dr. Rubinho é capaz de trazer para você. Segue o Rubinho, hein? dr.rubens Rebouças, siga lá, participe, deixe os comentários, deixe o like em todo o conteúdo dele. Daqui a pouco você vai poder chamá-lo de Dr. Rubinho também, com a gente, tá bom? Galera, agradecer também a nossa parceira, que é a Tamires Nakal. Tamires é uma terapeuta que foca exclusivamente em mulheres católicas. Então você, mulher católica, tem na Tamires Nakal uma profissional que vai te ajudar, né, a transpor aí várias questões que você, mulher, pode estar passando e que ela, entendendo exatamente essas nuances próprias, né, de uma mulher católica, pode lhe ajudar. Então entre em contato pelo QR Code aqui na tela ou então pelo link na descrição. Bate um papo com ela aí e marca sua primeira consulta, tá bom? Diz que é do Whats, hein? Tô chegando aqui pelo Whats, doutora. Tá bom? Valeu, Tamires. Rubinho, outra questão que tem, que é muito pertinente, que olha, tu explica muito bem sobre isso, que é a questão da mulher que acaba que usa anticoncepcional, usa DIU, usa várias coisas, e ela até quer deixar de usar, mas o marido disse que se ela parar de usar, ele vai se embora de casa, que acontece também. Então, como que essa mulher faz, mas eu não tô nem a questão mas como que essa mulher faz para poder estar em estado de graça, ter a confissão alivada, aí é uma questão moral. Né? Exatamente. Aí é o seguinte, inclusive eu gravei um vídeo recentemente sobre isso, tá lá no meu canal do YouTube também, né? Quem quiser se inscrever lá, viu? Acho que é Dr. Rubens Rebouças também, do mesmo jeito. Certo? Mas o resumo da ópera é o seguinte, quando um quer ser aberto à vida e o outro não quer, certo? Muitas vezes o que quer ser aberto à vida, ele sofre mais do que comete aquele pecado da contracepção, quando o outro realiza a contracepção. Por exemplo, a mulher quer ser aberta à vida, mas o cara não quer. Ele quer fazer o coito interrompido. Ela não está praticando o pecado da contracepção, ela está sofrendo o pecado da contracepção. Tá? Isso se chama, dentro da moral, cooperação com o mal. É quando você coopera com um ato mal que outra pessoa está fazendo. Certo? Existem alguns graus de cooperação com o mal. Existem alguns que são lícitos e outros que são ilícitos. Vamos lá. Tá? Não vai entender? Tá. Vamos lá. Tem uma cooperação chamada cooperação formal. O que é a cooperação formal? É quando você coopera com a intenção da pessoa que está praticando o mal.
Por exemplo, quem está fazendo a contracepção é o meu marido, que está usando camisinha. Mas eu concordo com ele, porque eu também quero fazer a contracepção. De forma dolosa, né? Então você coopera com a intenção. Isso. Existe a vontade. Cooperar com a intenção nunca é lícito. Certo? Por exemplo, Neto, me empresta aí uma faca. Cara, então não. Aqui. Ele me emprestou a faca, tá aqui a faca na minha mão. Certo? Com essa faca eu fui lá e assaltei uma pessoa. Certo? Eu nem disse pra ele pra que eu ia usar a faca. Ele talvez imaginava que eu ia cortar um bolo. Isso. Né? Então ele não cooperou com a minha intenção, mas ele cooperou com o meu ato. Né? Então como é que chama essa cooperação? É uma cooperação material. A cooperação material, ela pode ser lícita ou pode ser ilícita. Certo? O ideal é você não cooperar com o mal nunca. Mas às vezes isso é impossível. Digamos, Pedro trabalha na Enel. E aí ele tá lá, recebeu um chamado. Caiu a luz aqui do quarteirão tal... E aí tem que ir lá religar no poste, certo? E aí o Pedro foi lá religar a luz, subiu no poste e ligou a luz. Só que ele não sabia que naquele quarteirão funcionava uma clínica de aborto, que estava sem energia e não estava funcionando. Quando ele ligou, voltou a funcionar. Cooperou com o mal. Mas ele teve alguma culpa? Não teve. Uma cooperação material, certo? Então, não dá para você não cooperar com o mal. Em algumas situações você coopera, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Né? Então, a cooperação formal já não pode, já expliquei. A cooperação material vai depender. E no caso dessa cooperação com a contracepção, a igreja ensina de forma muito clara que a mulher pode cooperar desde que ela não cesse de falar para o marido dela que não concorda, na verdade um cônjuge com o outro, né, que não concorda, ela reze por ele, tente modificar o pensamento dele e que ela não realize um ato intrinsecamente mau. Aí o que é um ato intrinsecamente mau? É um ato que destrói a natureza do ato conjugal. E aí a gente entra nos pormenores. Por exemplo, um marido que quer ser aberto à vida e uma mulher que quer usar anticoncepcional. Ele não pode ter relação com ela. Ou a mulher que usa um DIU. Para ele estar em estado de graça e não estar pecando, ele não pode ter relação com ela. Por quê? Porque o ato é totalmente fechado à vida e é um ato intrinsecamente ilícito, certo? Se ele tiver a relação com ela, mesmo que ele nem queria ser fechado à vida, mas ele está sendo fechado à vida, é uma cooperação material que ele não pode fazer. No caso da mulher, a mulher quer ser aberta à vida e o marido não quer. Então ele quer usar camisinha. Ela não pode ter relação com ele, porque desde o início aquela cooperação, aquele ato é ilícito. Quando é que a mulher pode cooperar com o mal? Quando o marido quer ter o ato, o coito interrompido. Por quê? Porque no início ele começa lícito, ele começa da forma natural. Só que quando chega no final, ele se torna ilícito para o homem, porque é ele que tira. Entendeu? É ele que tira. E aí nesse caso, para ela foi lícita, para ele foi ilícita. Ela não pecou, ela cooperou materialmente com o mal dele. Se for o contrário, se for a mulher que obriga o cara a ter o coito interrompido, ele diz, não, eu quero fazer normal até o final. Ela diz, não, no final tem que tirar. E aí o ato começa ilícito. Quando chega no final, a mulher vai e se sai lá. O ato foi lícito para o marido, para a mulher que não foi. Porque desde o começo ela estava na cabeça que ia tirar. Sim. Né? Mas ele não, ele queria ficar, entendeu? Até o final. Então para ela foi ilícito, para ele foi lícito. Ou então a mulher que tem relação e imediatamente ela corre pro banheiro para poder fazer aquela lavagem vaginal, não sei o que, botar o esperma todo para fora para evitar a gravidez. É um ato ilícito da parte dela, mas o homem pode ter a cooperação dele ali, porque para ele foi um ato todo lícito. Entendeu? É basicamente isso. Quem quiser saber os pormenores e a explicação teológica e doutrinária dessa fala que eu dei agora aqui, tá lá no meu vídeo. Eu expliquei, peguei os documentos da igreja tudinho, esmiucei, viu? Joia, maravilha. Muito bom, viu, Rubinho? Cara, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina social da igreja? Bora, pode ser? O que é que tu quer saber? Pergunta aí, manda aí. Vamos lá, doutrina social da igreja. Cara, social da igreja. O cerne da doutrina social da igreja é a dignidade da pessoa humana, né? Quais seriam, assim, os pontos que que você poderia elencar aí como cruciais, que seriam os pilares da doutrina social da igreja, que decorrem da dignidade da pessoa humana? Certo. Anterior à dignidade da pessoa humana. O que é a doutrina social da igreja? Jesus, no final do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, versículo 19. Tive fome? Não.
28 já no final, Mateus 28, finalzinho do Evangelho. Ele diz assim: Eu tive fome é 27. Então. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, e fazer discípulos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando ele fala assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então quer dizer que Jesus é rei do céu e da terra. Por quê? Porque todo o poder lhe foi dado. Quem deu? O Pai. Né? Então Jesus é rei do céu e da terra. Daí a gente tem o reinado social de Cristo. O reinado social de Cristo. Tem um documento do Papa Pio XI, que agora me foge o nome, que é o documento em que ele institui a festa de Cristo Rei. Depois a gente bota na legenda, que agora me fugiu o nome. Tá. Mas esse documento, ele faz a explicação de por que Jesus é rei, certo? Então, quando eu falo a doutrina social da igreja, é a mesma coisa que eu estou falando do reinado social de Cristo. Então, a doutrina social da igreja é a própria doutrina do reinado social de Cristo, só que vista por um outro prisma. É a mesma coisa. Então, qual é o objetivo da doutrina social da igreja? Restabelecer o reinado social de Cristo. Então, nosso objetivo como cristãos, em agindo moralmente dentro da doutrina social da igreja, é restabelecer o reinado social de Cristo. Você é um empresário porque você quer restabelecer o reinado social de Cristo. Você é um profissional liberal porque você quer restabelecer o reinado social de Cristo. Eu sou um político porque eu quero restabelecer o reinado social de Cristo. É assim que tem que funcionar a cabeça do cristão. Certo? Primeira coisa. Então, como é que a gente vai restabelecer o reinado social de Cristo? É através de um método. A igreja tem um método. Como é que é o método da doutrina social? O Papa São João XXIII explica isso na sua encíclica Pacem in Terris. Na sua encíclica Pacem in Terris. Tem água ainda? Tem não. Abastece aqui, Matheus. E lá na Pacem in Terris ele explica. O método da doutrina social da igreja é o seguinte. É a parábola do bom samaritano. Tá. Como é a parábola do bom samaritano? Um homem ia passando e aí foi abordado por ladrões que bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto na estrada. Passou um sacerdote, fingiu que não viu, passou um levita, também não deu moral, passou um samaritano. O samaritano viu aquele homem ali, depois foi o que ele fez? Ele se compadeceu, aí ele pegou aquele cara, colocou em cima do cavalo dele, levou ele para a cidade, ele chegou lá na estalagem, pagou o tratamento dele, ainda deu mais 2 moedas lá pro estaleiro e disse, eu vou voltar depois e pago o resto. Cuide dele aí. Isso. Então, o que foi que aquele cara fez? Ele viu, depois foi o que ele fez? Ele julgou aquela situação. E agiu. E o julgamento dele qual foi? Se compadecer daquele cara. E depois ele agiu. Sim. Ele fez o que precisava ser feito. Sim. Certo? Esse é o método da doutrina social da igreja. Ver, julgar e agir. E agir. Como é que a gente vai ver as coisas? A gente vai ver através da lente da realidade. Por que eu tenho que destacar que é a lente da realidade? Porque existem outras lentes, que são as lentes das ideologias, que deformam a visão da sociedade. E aí, para isso, eu gosto de usar uma historinha da Cama de Procusto. Vocês conhecem? Já contei para vocês essa história? Não? Não. A Cama de Procusto é assim. Tinha uma cidade aqui e outra cidade aqui. O tempo de viagem era 2 dias. E bem no meio tinha um cara que morava aqui, que era o Procusto. Então, quando o Procusto ficava na beira da estrada, só olhando o tempo passar. Então, quando o cara chegava aqui, chegava na metade, ele estava muito cansado, estava de noite, e o Procusto dizia, entra aí, para tu tirar um cochilo que amanhã tu segue viagem. Eu disse, passei o dia caminhando, amanhã eu continuo, né? O cara tá me oferecendo aqui para dormir aqui, beleza, vou ficar. Aí entrava, o Procusto levava ele lá pro quarto de visita e lá tinha uma cama. Só que o Procusto era um cara que tinha um toque, certo? Ele queria que o visitante fosse do tamanho da cama. Tá ruim, viu? Então, quando o cara dormia, o Procusto chegava lá e olhava. Passou um pouquinho da cama, o pé do cara ficou para fora. Ele amarrava o cara todinho lá na cama e serrava o pé dele, para caber na cama. Se o cara fosse menor que a cama, ele amarrava o cara todinho e puxava ele aqui para ficar do tamanho da cama. Então, era a realidade que se adaptava à cama do Procusto. Era o cara que tinha que se encaixar naquela cama. Não era a cama que ia servir para o cara, ficando um pouco mais apertada, um pouco mais frouxa. Entendeu? Então, a distorção da realidade é a ideologia.
Por exemplo, quem enxerga as coisas sob uma ideologia ambientalista, que coloca uma planta no mesmo patamar de um ser humano, está vendo por uma lente completamente errada. Quem faz isso com um animal, está vendo por uma lente completamente errada. Certo? Quem diz que na natureza humana existe uma guerra natural entre um homem e uma mulher, está vendo por uma lente completamente errada. Entre um homem e uma mulher existe uma complementaridade natural. Certo? Então, as ideologias, seja lá de qual natureza for a ideologia, elas são distorções da realidade. Aí você tem ideologias materialistas, como por exemplo o comunismo, o liberalismo. Você tem ideologias sociais como feminismo, indigenismo, ambientalismo, né, ideologia LGBT, enfim. Todas elas distorcem a realidade, certo? E a gente, como cristão, precisa enxergar a natureza das coisas tal qual ela é, tal qual elas são, né? A natureza das coisas. Então, ver, depois eu vou julgar aquilo que eu vi. Certo? Como é que eu vou julgar? A igreja me dá princípios para julgar essas coisas. E aí a igreja nos oferece 4 princípios da doutrina social da igreja. O primeiro é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o principal, o princípio basilar. Certo? Depois, o princípio do bem comum, que é um outro princípio que a igreja nos dá. Depois, o princípio da subsidiariedade. E depois, o princípio da solidariedade. Então, a igreja nos dá esses 4 princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana. O homem é uma criatura querida e amada por Deus, certo? Criada à imagem e semelhança de Deus, que possui um valor infinito, não pode ser utilizada como meio para nada, mas é sempre a finalidade da sociedade. Pode ser instrumento, a finalidade da sociedade é o homem, certo? Esse homem, ele possui o direito natural a possuir uma família, que hoje as pessoas querem atomizar, né? As famílias deixam de existir para existir as pessoas isoladas, porque é mais fácil de controlar pessoas isoladas, pessoas que não têm famílias fortes. Essa pessoa humana, criada por Deus, ela tem direito a um trabalho digno, e o Papa Leão XIII, o Papa Pio XI, na encíclica 40º ano, ele fala assim, é aniversário dos 40 anos da Rerum Novarum. O Papa Pio XI, na 40º ano, ele fala, por exemplo, sobre como é que se calcula o valor do salário justo. Ele diz, o salário justo é aquele que você vai pagar para um homem, para ele sustentar, não a ele, mas para ele sustentar a família dele. E o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, já tinha mencionado que quando você recebe o seu salário, ele deve ser suficiente não só para o sustento da tua família, mas ele deve ser suficiente para você juntar e com o tempo adquirir um patrimônio que você vai legar para os seus filhos, que vão herdar aquele patrimônio de você. Certo? Então você vê, por exemplo, a ideologia materialista que diz, a herança é um absurdo. A herança era para voltar toda para o Estado, para ser redistribuída igualmente para todo mundo. Isso é contra o direito natural. Né? O Lula um dia desse falou um negócio desse. O direito de herança é um absurdo. Sim. Um discurso dele essa semana, passada agora. Enfim, o princípio da dignidade humana inclui tudo isso. Depois você tem o princípio do bem comum. O que é o princípio do bem comum? Todas as ações humanas, dentro do âmbito social, elas devem ser apontadas para o bem comum. A ação de um empresário que visa o lucro, mas o lucro não é a finalidade. A finalidade é o meio, ou o lucro é o meio. A finalidade qual é? Lá na frente, restabelecer o reinado social de Cristo. Então ele deve pensar no bem comum, né? No bem dos trabalhadores e das famílias. Ele deve sempre se aproximar o máximo possível do salário mais justo que ele puder pagar para aqueles funcionários dele, com condições de trabalho justas. Por exemplo, as pessoas esquecem, mas direito a descanso dominical foi uma conquista da Igreja Católica, certo? Direito de licença maternidade, conquista da Igreja Católica. Direito de férias remuneradas, tudo isso é conquista da Igreja Católica, pensando no bem comum. Depois tem aí eu falei do empresário, mas isso vale para o político, isso vale para o profissional liberal, isso vale para o artista, certo? Isso vale para o funcionário público. Depois você tem o princípio da subsidiariedade, que eu posso chamar também de princípio da franquia. Como é que funciona? É meu, mas eu te dou, eu franquio para ti a fazer isso que eu não consigo fazer. Por exemplo, de quem é a responsabilidade pelo corte do meu cabelo? É minha, o cabelo é meu. Sim. Mas eu sei cortar cabelo? Não sei. Então eu vou passar para ti o direito de cortar meu cabelo. Certo? Então eu te passo o direito, mas o cabelo continua sendo meu, a responsabilidade por ele continua sendo minha. Tá? Quebrou um cano lá em casa. Se eu souber consertar, eu mesmo conserto. Se eu não souber, eu vou chamar o meu vizinho, que ele sabe consertar, ele vai consertar para mim.
O resumo do princípio da subsidiariedade. Os problemas locais são melhor resolvidos localmente. Certo? Então eu tenho um problema na minha família, eu resolvo o meu problema na minha família em casa. Comunidade. Se eu não conseguir resolver, aí entra aqui a associação do meu bairro, por exemplo, dos meus vizinhos. Se a gente não conseguir, aí a gente vai lá na prefeitura. Se o prefeito não conseguir, aí no governo do estado. Se não conseguir, vai lá na União. Se não conseguir, vai lá na ONU. Então, você percebe nessa hierarquia que o poder que sobrou lá em cima é um poder residual. O que for possível de fazer mais perto da pessoa, é melhor que seja feito mais perto. Por quê? Porque quem está mais perto conhece a realidade melhor. Perfeito. Então não faz sentido, por exemplo, a ONU ou organismos internacionais ficarem determinando o nosso dia a dia na prática. Isso. Entendeu? Como aconteceu demais e tem acontecido cada vez mais. É uma inversão da subsidiariedade isso. Né? Então, os problemas locais são melhor resolvidos localmente. Isso é o princípio da subsidiariedade. E deve existir estruturas maiores para subsidiar, né, para ajudar aquilo que as sociedades menores não conseguirem. Entendeu? E o outro princípio é o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade precisamos tratar-nos todos como irmãos e deve existir uma justa avaliação dos bens. Então, os bens, eles são divididos em 3 níveis. Tem o essencial, tem o digno e tem o supérfluo. O essencial que é comer, uma casa para morar, roupa para vestir, certo? É o básico que é necessário, que é essencial para todo mundo. Acima do essencial existe aquilo que é digno. O que é digno? É aquilo que diz respeito à tua função social. Por exemplo, tu é um promotor de justiça, anda de terno. Então, tu não vai chegar no trabalho com um terno todo surrado. Então, teu salário, ele tem que ter um pouquinho a mais para de vez em quando tu comprar um terno. Esse outro aqui é pedreiro, ele não usa terno. Entendeu? Então, ele não precisa do salário para comprar ternos, ele não usa. Entendeu? O padre, ele precisa ter um sapato preto, bonito, caprichado, andar bem limpinho, aciado. O seminarista não precisa tanto. Entendeu? Ele pode ir com um sapato mais surrado. Entendeu? O bispo precisa de um melhor ainda. Um médico precisa fazer um congresso para se atualizar, comprar um livro, assinar uma revista científica. Então isso deve estar incluído dentro do valor que ele precisa de salário para ser digno para ele. E o que passa do digno é o supérfluo. E o catecismo fala com todas as palavras, né? O supérfluo não nos pertence. Pertence àqueles que não têm nem o que é essencial. E aí o princípio da solidariedade se aplica nesse sentido. Uhum. Então você já viu a coisa pela lente da realidade, fora da ideologia. Depois você julgou com base nos princípios da doutrina social da igreja, e agora você vai agir. E aí é que está a ação do homem na sociedade, como empresário, como profissional liberal, como político, como funcionário público, como artista, da forma como a gente age, né? Sim. Então, essa é a estrutura, digamos assim, da doutrina social da igreja. Quando você pega ao longo da história desses, sei lá, Rero Novarum foi 1891. Quantos anos faz isso? Desses 120 e poucos anos, né? Quase 130 anos de documentos sistematizando a doutrina social da igreja. Você tem ali, cada documento, começou pela Rero Novarum, cada um, ele traz sempre no começo uma avaliação, uma análise do que é que está acontecendo ali naquele momento. Faz uma leitura. Não faz sentido, uma leitura da sociedade, exatamente. Não faz sentido você pegar e começar a falar sobre doutrina social desenraizado, né? Exato. Fora do contexto em que a gente está vivendo, entendeu? Exatamente. Então, funciona dessa forma a doutrina social da igreja. E agora a gente está em época de política. A gente tem que fazer a aplicação exata disso. O político ele vai ver os problemas, ele vai julgar a partir dos princípios, ele vai agir. E nós, que não somos candidatos a nada, a gente vai ver os políticos e a forma como eles veem os problemas. A gente vai julgar cada político, né, a partir desses mesmos princípios. É um político que respeita a dignidade da pessoa humana. É um político que respeita a subsidiariedade. Esse aqui não respeita. Esse aqui quer trazer a fundação lá de fora para poder... interferindo o em Estado tudo, aumentando cada vez mais, né? E depois a gente vai agir. A gente vai dar o nosso votinho lá para ele. Entendeu? Sim, exatamente. Cada pessoa tem que aplicar a DSI, a doutrina social da igreja, com o objetivo final de restabelecer o reinado social de Cristo. Olha, você só pode deixar o seu like, né? Porque depois dessa aula... Pedro? Cabe bom, viu? Dá pra comprar passagem todo mês pra trazer ele aqui.
Se você quer mais Rubinho aqui no WhatsApp, digite quero aqui nos comentários, tá bom? Ei, Rubinho, foi bom demais, cara. Obrigado, viu? Bom pra mim também. Show. Um prazer. Muito bom, muito bom. Foi uma aula, né? Foi um bate-papo, foi uma aula aqui. Qual vai ser o título? Método Billings ou Doutrina Social da Igreja? Aí não sei. A gente vai ver, vai julgar. Depois E vai vamos decidir, agir, né? vamos agir. Cara, obrigado. Tu tá aqui em Fortaleza, né? Pra quem não sabe, o Rubinho mora lá no Cariri, em Juazeiro do Norte. Isso. Tu tá aqui em Fortaleza para participar da Assembleia Isso. da Comunidade Shalom. Rapidamente aí, um minutinho aí para falar sobre a Assembleia. O Shalom é uma comunidade católica, né? Uma associação de fiéis, né? Então, de 5 em 5 anos, o Shalom realiza essa Assembleia Geral, que é o órgão máximo de decisão da comunidade, né? Então, a gente vai para um retiro, são 15 dias de retiro, começa hoje à noite, né? E aí a gente passa 15 dias lá dentro. Durante esses 15 dias a gente vai fazer uma avaliação. Quantas pessoas? Cara, são as 200 e poucas pessoas, porque Sim. tem o Conselho Geral, que são membros de direito de participar da Assembleia. Depois tem os membros eleitos, né? Eu fui eleito, a minha mãe foi eleita também, Alcivânia. São eleitos em Fortaleza, assim. Quem é da comunidade de aliança de Fortaleza, só vota em quem é da comunidade de aliança de Fortaleza. Quem é da comunidade de aliança de outras missões, só vota em quem é da comunidade de aliança de outras missões. Não só da missão, sua. Não, entendi. não só da sua. Ah, é? De qualquer missão. Tá. E quem é da comunidade de vida, vota em quem é da comunidade de vida. Então são 3 grupos de votação aí. Certo. Né? Em cada grupo são eleitas algumas pessoas e depois o Conselho Geral faz uma lista e nomeia outras pessoas para participar. Tá. Né? Com o objetivo de quê? Essa De Assembleia? avaliar os 5 últimos anos da comunidade, do ponto de vista apostólico, né? As missões que abriram, do ponto de vista vocacional, né? O amadurecimento da vocação, do ponto de vista missionário, né? Como é que está a qualidade dos missionários da comunidade, enfim, sobre vários aspectos. Tá. E a gente vai avaliar e depois vai fazer metas e planejamento para os próximos 5 anos. Certo. Nessa Assembleia acontece a eleição do Conselho Geral da Comunidade, que vai conduzir a comunidade pelos próximos 5 anos. E aplica-se um pouco do ver, julgar e agir, né? Aí. Com toda certeza. Maravilha, maravilha. Cara, então Deus abençoe aí na Assembleia, viu? Sua missão. Também sua missão de pai, com a Marília, com os meninos, tá? Sua missão como profissional, médico. E o Atos está sempre de portas abertas, tá bom? Venha sempre, meu amigo. Para mim é um grande prazer, me convidando, eu virei sempre. Não precisa nem convidar não, meu amigo. Valeu, Pedro. Então a galera tem que fazer o que aí? Deixa o like, comenta e compartilha para quem precisa assistir esse episódio, hein? Tamo junto e até a próxima. Valeu.